rolar. Vamos lá corrigir, né? Então, lá na página 173 e início da 174, eu tenho todo esse conceito aí que a gente já falou no vídeo anterior sobre a derivação prefixal e sufixal, tá? Então, a gente já começa aqui na número 1, quando ele pede pra gente acrescentar um prefixo para formar novas palavras a todas essas aqui do quadrinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui são sugestões, tá legal? Então, eu vou dizer para você o que você poderia ter colocado aí, pode ser que haja alguma variação, tá? Mas tem que ser prefixo, tá? O pedacinho tem que ser colocado antes da palavra base que tá aqui no quadrinho, tá bom? Então, a sugestão seria infeliz, insuficiente, infiel, impermeável, impossível, imprudente, ilógico, imoral, irracional, despoluir, descarga, desigualdade. Sim? Então, o que ocorreu com as palavras após o acréscimo do prefixo? O prefixo modificou as palavras, criando antônimos. Então, qual é o sentido que esses prefixos trouxeram? De oposição. Se criaram antônimos, né? Muito bem. Na número 2, ele pergunta: quais são os prefixos de negação das palavras que você escreveu? Os prefixos são in, né? Com variações im, i e ir, tá? Eles variaram um pouquinho aí. É uma questão aí de ortografia, tá? Tende a haver essas variações para uma questão ortográfica, tá bom? E a gente já vai perceber aqui a regra, né, que obedecem essas variações. Muito bem. Na letra B, qual você acha que é a regra, né? Então, vamos lá. Eu uso in antes de P e B. Eu uso I antes de palavras iniciadas por L, M e R. E eu uso ir antes de palavras iniciadas por R, tá bom? Essa é a regra. Vamos lá, número 4. Leia a tirinha a seguir. Toma meu trabalho, professora Godfrey. Porque aqui diz uma fotoficção da guerra civil. Eu que criei essa palavra, fato e ficção, fatoficção. É uma abordagem diferente, mas se você ler com a mente aberta, vai achar incrível. Aquela manhã parecia uma noite escura de tempestade quando os confederados bombardearam a ilha tropical de Fort Sumter, em Louisiana. Muito bem, vamos lá. Observe a palavra em destaque na tirinha e quais palavras deram origem a ela. Bom, eu tenho fato e ficção, não é isso? Alguma dessas palavras sofreu modificação para formar a palavra fatoficção? Justifique. Sim, para unir as palavras, houve perda da palavra ficção, parte da palavra, a sílaba fi, né? E formou-se fatoficção. Muito bem. C. Sobre a palavra fatoficção, considere os itens a seguir e indique o correto. Então, a gente vai sinalizar aqui qual desses 3 tópicos, né, qual está correto. É uma palavra composta por 2 palavras que não existe?
Errado, né? Existe a palavra fato, existe a palavra ficção. É uma palavra nova, um neologismo criada pela personagem? É uma palavra criada a partir de palavras existentes? Ah, então existe mais de um item, né? Então a gente vai eliminar o primeiro tópico e ficar com o segundo e o terceiro, tá? Destacando que, né, neo, novo, logismo, palavra nova, são aquelas que a gente cria e que elas não existem oficialmente na língua portuguesa. Já ouviram falar? Neologismo. Muito bem. Tem o retângulo laranja aqui, onde ele explica, né, os processos de composição, que são por aglutinação ou justaposição, que a gente já também tratou no outro vídeo, né? Por justaposição, quando não há modificação, perda fonética, e aglutinação, ao contrário, há a perda, há a modificação, tá? E aí, uma série aqui de exemplos, mas a gente já viu, né? Mas cabe ler, né? Vocês dão uma olhadinha, né? Para retomar isso. E vamos lá, na letra D. Esse processo de formação de palavra é o mesmo da palavra incrível? E aí? O que vocês acharam? Não, né? Fatoxão é um processo de formação por composição, né? Não é, a gente não está trabalhando com um radical só. Quando a gente trabalha com radical, a gente tem um processo de derivação. Quando mais de um, de composição, não é verdade? Então, a gente pode explicar isso direitinho, tá? Não é o mesmo processo, fatoxão é um processo por composição, né? Porque foi criada a partir de dois radicais, tá bom? Ou duas palavras bases. Muito bem. Identifique no número 5, nas palavras a seguir, o processo que as formou, tá? Então, esses processos podem ser de derivação, prefixal, sufixal, ou derivação prefixal e sufixal, e ainda a parassintética, que é a variação da derivação prefixal e sufixal, que a gente viu no vídeo, né? Volta lá se tiver dúvida, tá? Eu tô acrescentando, o livro não trata, mas a gente está tratando, né? Para botar mesmo o carro na frente dos bois, né? Porque vocês são inteligentes, vocês vão entender direitinho, tá? E ainda pode ser por composição, justaposição ou aglutinação, tá? Pode acontecer de tudo aqui. Então vamos lá. Micro-ondas, dois radicais, composição. Houve perda? Não. Modificação? Não. Então, composição por justaposição, tá bom? Improvável. Houve aí um acréscimo do prefixo in ao radical provável. Então, derivação prefixal. Muito bem. Pontiagudo é mais de um radical, composição. Houve perda? Houve, porque é palavra ponta mais aguda. Juntou, houve modificação, pontiaguda. Então, composição por aglutinação. Desânimo. Eu peguei a palavra ânimo e inseri um prefixo des, né, que tem a denotação de oposição, contrário, antônimo, derivação prefixal. Manda-chuva. Eu peguei o verbo mandar e o substantivo chuva. Manda-chuva formou uma terceira palavra que tem essa denotação de todo-poderoso, né? E aí, composição por justaposição. Não houve modificação nenhuma aqui em ambas as palavras. Embora. Em, mais boa, mais hora, né? Três palavrinhas sendo modificadas aí para a formação de uma outra. Então, eu tenho embora, uma composição por aglutinação, pois houve modificação. Irregular, eu pego a palavra regular, né? Regular, e
faço o acréscimo de um prefixo. No caso de ir, obedecendo a regra, antes de palavra iniciada por R, eu vou usar ir, é uma variação, né? Irregular, derivação prefixal. Inapto, eu pego a palavra apto, né? E vou inserir um prefixo, então, negação em derivação prefixal. Tá bom? Beijo no colo.